O torcedor que foi ver uma partida contra o Brasil entrou e fez um gol. Uma final que terminou com as arquibancadas incendiadas, apitada pelo técnico do Chile. A primeira Copa América foi uma grande maluquice. Se você acompanha esse canal, você sabe que a gente é apaixonado por duas coisas: história de futebol e jornal velho. E quando você junta as duas coisas, você volta a um tempo em que a coisa era feita na fina flor da esculhambação. Nesse vídeo a gente vai mergulhar nas histórias do primeiro campeonato sul-americano entre seleções, realizado em 1916. Foi uma doideira, bem curtinho, mas deu pontapé inicial nessa história de jogar futebol entre seleções na América do Sul. E, obviamente, teve histórias incríveis. Se você, como a gente, é viciado em histórias aleatórias do futebol que ficam na sua cabeça e não te abandonam nunca, e você precisa falar pra alguém, você precisa se comunicar de qualquer forma sobre isso, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e se você tiver alguma sugestão, coloque na caixa de comentários que a gente vai investigar. 1916 não foi um ano muito legal pro mundo. Se você lembra das suas aulas de história, a Europa estava mergulhada num troço que hoje a gente chama de Primeira Guerra Mundial, mas que na época era apenas guerra, porque não se sabia que ia ter uma contagem ainda. Os jornais brasileiros praticamente só falavam de movimentações de tropas, arranjos políticos e dominações territoriais. Em 1916, o Brasil ainda não tinha decidido participar oficialmente da guerra, isso só aconteceu em 1917. O nosso presidente na época era o Venceslau Braz, que ele estava preocupado com outras coisas, tipo o preço do café no mercado internacional. Era a República do Café com Leite, que você certamente estudou na escola, e o preço do café estava esfriando. Enquanto isso, a Argentina comemorava 100 anos da sua independência. Em 1816, as Províncias Unidas da América do Sul declararam a sua autonomia em relação à coroa espanhola, e a data é o marco fundacional do país de Messi, Maradona, Paola Carrossela e o personagem Cabrito Teves da Praça é Nossa. Para comemorar um centenário tão importante, nada como reunir as maiores seleções de futebol do continente, né? Só que a gente está falando de 1916, antes da aviação comercial, das telecomunicações desenvolvidas e da rede social Orkut. Então se locomover e se comunicar não eram coisas triviais. Para você ter uma noção, a Eurocopa só foi nascer em 1960. O futebol no Brasil existia há pouco mais de 20 anos. E a organização dos torneios, obviamente, era bem diferente. A gente está falando de uma época que não existia Confederação Brasileira de Futebol. Competições internacionais eram uma coisa tão nova que os cartolas da época tiveram que fazer várias reuniões para definir como eles iam escolher os convocados. Acabou definido que quem ia convocar o Brasil seria a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, a Liga Paulista de Futebol e a Associação Paulista de Esportes Atléticos. Eles iam escolher representantes e debater o assunto. A primeira dificuldade começou na viagem. Tava tudo certo para a delegação do Brasil embarcar no navio Júpiter, que ia partir para Buenos Aires levando, entre várias autoridades, o diplomata Rui Barbosa, que ia representar o Brasil nas festas de 100 anos da independência da Argentina. Só que nessa época pegava mal político se misturar com jogador de futebol. A delegação brasileira foi vetada do navio e teve que fazer uma viagem de 5 dias de trem até a capital da Argentina. É muito diferente do status que a Copa América tem hoje em dia. E se você tá de olho nessa competição, a KTO tem umas coisas bem legais pra você. Além das odds de sempre, você pode ganhar R$10 em apostas grátis a cada vitória do Brasil. Para participar, você tem que fazer uma aposta de pelo menos R$25, dizendo que o Brasil vai ser campeão. Tem que confiar. Um negócio maneiro que os jornais sempre sublinhavam é que o resultado dos jogos chegavam via telegrama. O Brasil estreou contra o Chile e todo mundo esperava uma vitória, já que o nosso time era incontestavelmente superior aos chilenos. Mais de 6 mil pessoas estiveram presentes e viram Demóstenes marcar o primeiro gol do Brasil na história da Copa América. Aos 40 do segundo tempo, o Salazar empatou. A imprensa colocou a culpa do empate no jogo duro dos chilenos e na epopeia que o Brasil tinha feito para chegar até a Argentina, já que o Chile estava fazendo a sua última partida e o Brasil estava chegando só agora. Pro jogo seguinte contra a Argentina, as expectativas eram as piores possíveis. Eles eram apontados como o time mais forte do torneio e tinham enfiado 6-1 no Chile no primeiro jogo. Por isso, o Brasil mexeu na escalação e jogou a vida naquela partida. E aqui rola um dos grandes causos da história do futebol argentino, que curiosamente não tem registro nos jornais do Brasil da época. A história foi contada no livro Copa América Incrível, Anedotas Imperdíveis, de Oscar Barnade. José El Negro Laguna era um dos melhores jogadores do Huracán, tradicional clube da classe trabalhadora de Buenos Aires. Além disso, ele tinha sido presidente do time, é o futebol de 100 anos atrás, e tinha o apelido de El Negro pelo motivo que você tá pensando. Bom jogador que era, ele era frequentemente chamado para seletivas da seleção argentina, mas nunca era convocado para jogar. No dia do jogo contra o Brasil, ele tinha colocado o seu melhor traje, um pañuelo branco e um impecável chambergo,
e foi torcer para sua seleção. No 6-1 contra o Chile, disputado antes do Brasil chegar em Buenos Aires, Alberto Orraco tinha feito 2 gols. Ele é até hoje o maior artilheiro da história do Racing e era um dos craques do time. O Orraco tinha ido fazer uma viagem às pressas ao interior do país e os argentinos estavam sem 11 para jogar. A solução veio do argentino Pedro Martínez, que jogava no Huracan, viu Laguna nas arquibancadas, reconheceu e chamou para completar o time. Foi assim que Laguna fez sua estreia na seleção argentina. Não demorou 10 minutos de jogo e o Hessinger chutou no travessão do Brasil. A bola sobrou para o Laguna, excelentemente colocado para impelir violentamente a esfera ao gol. O Alencar empatou a partida ainda no primeiro tempo. O Brasil terminou com mais um empate, mas ao contrário do primeiro contra o Chile, esse foi comemorado. Os jogadores foram ovacionados na saída de campo. E a análise foi que se os halves brasileiros apoiassem com mais assiduidade os seus forwards, ou seja, se os meias criassem para os atacantes, o time da braçadeira auriverde havia de produzir as maiores surpresas. O Brasil, nessa Copa América, jogou com uma camisa bem bonita, listrada, vertical, verde e amarelo. Como essa aqui, olha que bonita. Quem enviou pra mim foi o pessoal da Autêntica Retrô, que faz essas camisas sob encomenda artesanalmente. Eu achei maravilhosa, ó, manga longa, esse cadastro lindo. Se você tiver interesse, é só entrar no site da Autêntica Retrô. Pega esse ad aí. Essa notinha no jornal mostra bem como é que funcionavam as coisas naquela época. Pro próximo jogo contra o Uruguai, o Brasil ia poder contar com o reforço de Mimi Sodré, campeão carioca de 1912 pelo Botafogo, um dos craques daquela época e que ainda estava a caminho de navio. 12 mil pessoas encheram as arquibancadas do estádio de Palermo para ver Brasil e Uruguai, valendo as posições superiores do quadrangular. O jornal tá meio ruim de ler, mas o que mais se falava desse jogo era da violência do time uruguaio. A gente tem que lembrar que nessa época o futebol era um esporte super de playboy, de elite, e esse conceito de fair play, de sportsmanship, estava muito em alta em quem praticava. O Brasil basicamente entrou de terno e gravata numa batalha campal e a coisa ficou feia. O Friedenreich, nosso grande astro, abriu o placar aos 8 minutos. Mas aos 16, o lateral Orlando tomou uma entrada feia de um atacante uruguaio e caiu, sofrendo uma distensão muscular na perna direita. E quem substituiu ele foi? Ninguém. A gente está falando de um futebol ainda sem técnico e sem substituições. Então, Orlando saiu e o Brasil ficou com 10 em campo. Ainda no primeiro tempo, Mimi recebeu um violento charge, também conhecido como porrada, e chegou a perder os sentidos. Ele foi convidado a se retirar do campo, mas recusou. O protocolo de concussão naquela época era um pouco diferente. No intervalo, o Brasil tentou desenrolar de colocar o Osni no lugar do Orlando, mas os uruguaios simplesmente disseram que não. O jornal ressalta que a ideia de colocar um substituto não partiu da delegação brasileira, que ainda justificou com palavras cavalheirescas o fato do capitão do Uruguai ter impedido a substituição. Sportsmanship. O Brasil acabou perdendo por 2-1, tomando 2 gols enquanto ainda tinha 10 em campo. E os analistas, pelo menos os nossos, disseram que fomos vencedores morais do jogo. A Gazeta de Notícias do dia 17 de julho decidiu destacar um dos jogadores que mais chamaram a atenção deles no Sul-Americano, o atacante Isabelino Gradin, do Peñarol de Montevidéu, jogador negro de estatura elevada e de constituição robusta. Agora, olha esse trecho, que bizarro. No Rio, o valor de Gradin seria fatalmente posto em dúvida pelo simples facto de se tratar de um homem de cor. Os uruguaios, porém, são menos escrupulosos do que nós. Ele é considerado um dos primeiros atacantes das regiões platinas e, como tal, respeitado e admirado nos campos de Montevidéu. O racismo explícito desse trecho não era nem metade do que passava o Gradin naquela época. No lendário livro Futebol ao Sol e à Sombra, o escritor uruguaio Eduardo Galeano cita um outro episódio. Os negros. Em 1916, no primeiro campeonato sul-americano, o Uruguai goleou o Chile por 4-0. No dia seguinte, a delegação chilena exigiu a anulação da partida, porque o Uruguai escalou 2 africanos. Eram os jogadores Isabelino Gradin e Juan Delgado. Gradin havia feito 2 dos 4 gols. Esse caso escancarava o racismo do futebol do começo do século XX e o quanto era raro ver jogadores negros em campo em jogos oficiais. Além de ser um dos grandes ídolos da história do Peñarol, o Isabelino Gradin ainda conquistou várias medalhas em mundiais de atletismo. A Gazeta dello Sport da Itália publicou que o Pelé, no começo dos anos 60, teria dito que o Gradin era um dos ídolos dele. Mas o Uruguai do Gradin ainda tinha um jogo para disputar. A partida contra a Argentina, que ia definir o campeão do torneio. Em 16 de julho de 1916, Uruguai e Argentina se reuniram no estádio do Gimnasia e Esgrima de Buenos Aires para disputar a grande final. E conseguiram jogar 5 minutos. Os acontecimentos de anteontem. Os jornais publicam detalhadas informações sobre as ocorrências de ontem, no estádio do Clube de Ginástica e Esgrima, onde deveria realizar-se um match de futebol entre jogadores argentinos e uruguaios, que terminaram pelo incêndio das arquibancadas por parte do povo. Os prejuízos causados pelo fogo estão avaliados em 100 mil pesos. A partir dos 5 minutos de jogo, o público do lado de fora tentou invadir o estádio, que ficou superlotado.
O árbitro suspendeu a partida por motivos de segurança. A suspensão foi mal interpretada, a confusão aumentou e terminou no incêndio com manifestações hostis à República Argentina. Você lembra da crônica do Eduardo Galeano dizendo que o Chile pediu a anulação do jogo contra o Uruguai porque supostamente o time adversário tinha escalado 2 estrangeiros. Pois é, ela não era só literatura. Os jornais brasileiros registram o incidente e tomam um lado. Os chilenos reclamaram oficialmente do fato de a equipe republicana se achar formada com jogadores estrangeiros. O descontentamento foi aos poucos crescendo. Todos se rebelavam com o que não estava direito. Os lamentáveis sucessos de domingo, o incêndio do estádio, está-se a ver, não foram unicamente devido à lotação da sede do ginásio de Grêmio em Palermo, mas depreende-se deles também um protesto do povo argentino contra um justo acto de revolta contra a entrada em campo do time que não se preenchia às condições estatuídas. A partida acabou adiada para o dia seguinte e mudada para o estádio do Racing em Avejaneda. Foi lá que Uruguai e Argentina empataram em 0-0 e deram um fim à primeira competição entre seleções na América Latina. Esse torneio ainda deixou um grande legado. Foi nele que os caras decidiram criar a primeira Confederação Sul-Americana de Futebol para integrar o continente. É o embrião do que hoje a gente conhece como Conmebol. Em muitos sites de curiosidades sobre a Copa América, você ainda encontra uma outra história, a do Carlos Fanta, o técnico do Chile que apitou a final por falta de juízes. Ela é boa, mas é uma meia-verdade. O Carlos Fanta realmente participava da delegação do Chile e, de fato, apitou 3 partidas daquela Copa do Mundo, uma delas a final. Mas acontece que no futebol de 1916, esses conceitos eram meio fluidos. Por exemplo, quem apitou a partida entre Argentina e Chile foi o Sidney Pullen, um jogador inglês da seleção brasileira e do Flamengo. O Carlos Fanta, na época, era jogador, chefe da delegação chilena e, portanto, técnico, e também juiz e tinha carreira nos 3. Tudo certo. O placar final ficou assim: Uruguai em primeiro, Argentina em segundo, Brasil em terceiro e Chile em quarto. O melhor jogador e artilheiro do campeonato foi Isabelino Gradin, com 3 gols. O troféu que ele ganhou está em um site de leilões e foi vendido por $448 em 2022.